Olá, pessoal. Nesta aula nós vamos corrigir mais dois exercícios de geometria analítica. Neste caso, trabalhando a equação geral da reta. A equação geral da reta representada no plano cartesiano é: nós precisamos descobrir qual a equação geral desta reta que está representada no plano cartesiano. Nós vamos utilizar aqui a condição de alinhamento de 3 pontos, de onde nós deduzimos a equação geral da reta, que é na forma ax mais by mais c igual a zero, certo? Esta é a equação geral da reta na sua forma genérica. E nós deduzimos essa equação pela condição de alinhamento de 3 pontos. Então, nós vamos utilizar, primeiramente, a condição de alinhamento de 3 pontos. Então, nós vamos deduzir um ponto P qualquer dessa reta, né? XY, um ponto P qualquer, para utilizar aqui a condição de alinhamento de 3 pontos, formando a matriz, né? Com esses 3 pontos e calculando o determinante dessa matriz. Bem, então nós temos um ponto P qualquer, XY, o ponto A com coordenadas 2, né? O ponto A tem coordenadas 2 e 1, então 2 e 1, e o ponto B tem coordenadas 3, x3 e y3. Então, nós vamos destacar aqui. Estou botando o determinante, a matriz, para calcular o determinante. A terceira coluna a gente coloca 1. E nós repetimos a primeira, vamos resolver pela regra de Sarros. Repetimos a primeira coluna, x2, 3, e a segunda coluna, y1, 3, certo? Aqui nós vamos calcular, vamos multiplicar os elementos da diagonal, das 3 diagonais principais, x vezes 1, que é x, 1 vezes 1, x, y vezes 1 vezes 3, que é 3y, 1 vezes 2 vezes 3, que é 6. Depois nós pegamos os elementos das diagonais secundárias, multiplicamos também, né, os termos. 1 vezes 1 vezes 3, 3, x vezes 1 vezes 3, 3x, e y vezes 2 vezes 1, 2y. Diagonal principal menos diagonal secundária. Como nós fazemos a diagonal principal menos a secundária, nós podemos já trocar aqui mesmo os sinais da diagonal secundária. Ou podemos destacar, né? X mais 3y mais 6. Pegamos os elementos da diagonal principal com sinais que tiverem. E os elementos da diagonal principal, o produto dos termos da diagonal principal, nós trocamos os sinais. Menos 2y, menos 2y, menos 3x e menos 3. Trocamos os sinais, igual a zero. Podemos já trocar aqui, se quiserem, se preferirem. Agora, porque nós temos a condição de alinhamento de 3 pontos é que o determinante da matriz formada pelos 3 pontos dê zero. Esse determinante tem que dar zero, né? E como é que nós calculamos o determinante pela regra de Sarros? Multiplicamos os termos das 3 diagonais principais e multiplicamos os elementos das 3 diagonais secundárias. Depois nós pegamos a diagonal, os termos das diagonais principais menos os termos das diagonais secundárias. Tá aqui, ó, diagonal principal menos a secundária. E agora aqui nós vamos juntar os termos semelhantes. X menos 3x, vou começar pelo x. X menos 3x menos 2x. 3y menos 2y mais y. 6 menos 3 mais 3 igual a zero. Vamos para a múltipla escolha e verificamos se temos esta equação, que é a nossa equação geral. Aqui está a equação geral da reta, que passa pelos pontos A, 2, 1 e B, 3, 3. Essa é a equação geral. E nós temos menos 2x mais y mais 3 igual a zero, alternativa B. Poderíamos ter também nas alternativas essa equação, menos 2x
mais y mais 3 igual a 0, multiplicada por menos 1, que é 2x menos y menos 3 igual a 0. Também poderia estar multiplicada por menos 1, certo? Mas nós aqui temos a equação que nós encontramos. Tem uma outra forma de encontrarmos a equação geral da reta? Sim, mais umas duas formas que eu me lembro no momento. Nós podemos, por exemplo, utilizar a equação reduzida da reta, y igual a mx mais n. Lembram que nas aulas anteriores nós calculamos a equação reduzida da reta. E nós podemos descobrir a equação geral utilizando a equação reduzida, certo? Que lá no primeiro ano do ensino fundamental, a gente também aprende essa equação na forma y igual a x mais b. Aqui em geometria analítica nós chamamos o coeficiente angular de m e o coeficiente linear, que é o b, nós chamamos de n, certo? Tanto faz estar nesta forma ou nesta. O que importa é que o coeficiente que acompanha o x é o coeficiente angular e o termo independente é o coeficiente linear. Nós sabemos que para calcular coeficiente angular, nós utilizamos a variação de y sobre a variação de x dos pontos que nós temos aqui, certo? Que é a variação de y do ponto B menos y do ponto A, sobre a variação de x, que é x do ponto B menos x do ponto A. Ou seja, vamos calcular y do ponto B é 3, menos o y do ponto A, que é 1, sobre x do ponto B, que é 3 também, menos o x do ponto A, que é 2. 3 menos 1 é 2, 3 menos 2 é 1, 2 divididos por 1 é 2. Ou seja, encontramos o coeficiente angular da equação reduzida da reta, que é 2. Agora, nós precisamos calcular o coeficiente linear. Como fazemos isso? Para calcular o coeficiente linear, nós vamos substituir o y, o m e o x e isolar o n, porque é o coeficiente linear que nós queremos. Vamos escolher um dos pontos. Vou escolher o ponto A. Se eu escolho o ponto A, 2 e 1, tem o coeficiente angular e escolhi o ponto A, vou substituir nessa equação, né, y igual a mx mais n, que é a equação reduzida da reta na sua forma geral. Substituo o y, substituo o m, que é o coeficiente angular, e substituo o x. Vou isolar o n, então vou descobrir o valor de n, que é o coeficiente linear. Y é igual a 1, m é 2, coeficiente angular é 2, vezes o x, que é 2, deste ponto, que eu escolhi esse ponto, ó. Tenho aqui x e aqui y. Y é 1, o x é 2, e esse 2 daqui é o coeficiente angular, mais n. 2 vezes 2 dá 4, passa para o outro lado, menos 4, igual a n. 1 menos 4 é menos 3, igual a n. Ou seja, n vale menos 3, coeficiente linear menos 3. Então, a equação reduzida da reta é y igual a m, que é 2, mx, mais n, que é menos 3. Y é igual a 2x menos 3. Mais com menos, aqui nós temos a equação reduzida da reta, que nós já estávamos calculando em outros exercícios. Equação reduzida, certo? Da reta. E da equação reduzida, nós vamos vamos descobrir a equação geral, passando tudo para o outro lado, é só jogar tudo para lá. Então, nós temos o 2x que passa para o outro lado, menos 2x, y que já está, mais y, e o menos 3 que vai passar, mais 3, igual a 0. Então, da equação reduzida, nós podemos também tirar a equação geral da reta, certo?
E aqui nós temos, ó, a equação geral da reta. Maneiras diferentes de encontrarmos a equação geral da reta. Ou pelo determinante, que eu acho que é mais prático, né? Nós montarmos o determinante com os dois pontos e um outro ponto genérico qualquer, por isso que aqui fica x e y, sempre vai ter esse ponto genérico qualquer, né? E os dois pontos que nós temos na reta. Calculamos o determinante igualando a zero, certo? E resolvendo, calculando o determinante, nós chegamos na equação geral da reta. A outra maneira é usando a equação reduzida da reta, descobrindo coeficiente angular e linear, tendo coeficiente angular e coeficiente linear, nós chegamos na equação reduzida da reta. É só jogar tudo para o outro lado que nós temos a equação geral da reta, certo? O segundo exercício pedia para descobrirmos qual era a equação reduzida da reta. Assim como nós, utilizando a equação reduzida, chegamos na geral, jogando tudo para o outro lado, se nós quisermos da geral passar para a reduzida, é só isolar o y. Então, é o que nós vamos fazer aqui nessa equação. Assim como nós encontramos a equação geral a partir da reduzida, podemos fazer da mesma forma, a partir da equação geral, chegar na equação reduzida. Nós vamos, na verdade, isolar aqui o y. Y é menos 2y igual. 4x passa para o outro lado da igualdade, menos 4x. O menos 6 passa mais 6. Vamos multiplicar esta equação por menos 1, porque o lado da incógnita está negativo. Para não passar esse menos 2 negativo no denominador, a gente multiplica por menos 1 para ficar mais claro. Menos 2y vezes menos 1, 2y. Menos 4x vezes menos 1, 4x. Mais 6 vezes menos 1, menos 6. Isolando o y, nós temos 4x menos 6 sobre 2. Está multiplicando, passa dividindo. Como isso aqui é uma subtração, eu tenho 4x sobre 2 e 6 sobre 2. Então, y é igual a 4x sobre 2 menos 6 sobre 2, que a gente poderia estar colocando aqui o fator comum em evidência. Já vou separar para ir mais rápido do que colocar o fator comum em evidência, mas seria esse o processo. 4 divididos por 2 dá 2, então nós temos y igual a 2x. Menos 6 divididos por 2, menos 3. Aqui está, a partir da equação geral da reta, nós chegamos na equação reduzida da reta. Equação reduzida da reta. Certo? Temos essa equação nas alternativas. 2x menos 3, sim, alternativa A. Certo?